Então, o assunto de hoje é um assunto que eu tenho me interessado no tempo recente, que é o aprendizado federado, tá? Eu vou falar um bocadinho sobre isso hoje. Não devo gastar muito tempo de vocês não, vou mostrar muitas coisas para onde a gente pode ir, quais são as questões, né? Então, acho que o mais importante é a gente entender o que é, né? O porquê que isso é importante, de certa forma, para onde a gente está indo, quais são os tipos de aprendizado federado, né? Como é que a gente pode fazer a transferência do aprendizado, quais são os desafios em IoT, né? E oportunidades de pesquisa. Então, acho que essas são coisas que a gente precisa estar sempre ciente, né, do que são, para que a gente possa entender. E a gente vai mostrar uma implementação, não fui eu que fiz, mas eu vou mostrar essa implementação, né? Então, na verdade, só um instantinho, se deu bobeira aqui. Tá. Então, o que é o aprendizado federado? O aprendizado federado é uma técnica de aprendizado de máquina que é colaborativa e descentralizada. Esse termo foi cunhado, né, pelo Google num paper publicado em 2016 e tem sido uma área ativa de pesquisa em vários, como a gente pode ver, em vários papers no ArchiveX. Recentemente, num evento, né, do Google, que é o TensorFlow Dev, né, eles mostraram esse TensorFlow Federated, que é um framework para tornar mais acessível esse framework de Deep Learning. Enquanto isso, né, tipo assim, surgiu a PySift. A PySift seria o equivalente do TensorFlow Federated, só que para o PyTorch. Por enquanto, a maior parte dos papers que eu vejo ainda está usando o TensorFlow Federated, né? Então, qual é a grande questão? Técnicas tradicionais de aprendizado de máquina vão pedir, né, vão pedir que o treinamento ele seja centralizado em uma única máquina ou um único data center. Isso tem várias implicações complicadas. Primeiro, você tem que confiar nesse data center. Você tem que confiar nas pessoas que estão ali. Você vai ter que confiar, né, em quem está contigo fazendo esse processo. Isso, por definição, é uma parada meio louca, né? O Google construiu uma das nuvens, né, uma das infraestruturas de nuvem mais seguras e robustas de processamento de dados, mas a gente, né, sabe que a gente não confia, né? Então, na verdade, surgiu esse processo com o seguinte pensamento. Cara, onde eu tenho mais dispositivos? Na Edge, né? Então, qual é a ideia? A ideia é que você tem milhões de dispositivos Android por aí, milhões de celulares, eles têm cada vez mais poder de processamento. Então, por que eu não posso fazer com que esses modelos treinados, eles interajam com esses dispositivos, né, com uma única camada? Então, o aprendizado federado vai permitir que telefones, e não só telefones, como qualquer dispositivo com capacidade de processamento, aprendam de forma colaborativa e compartilhada, utilizando modelos de predição, enquanto eles mantêm o dado de treino no dispositivo. Então, isso desacopla a necessidade, né, a habilidade de fazer o aprendizado de máquina na necessidade de você ter os dados na nuvem. Isso vai muito além do uso de modelos locais, que vão fazer, tipo, por exemplo, predições em dispositivos como TensorFlow Lite, né? Uma API de visão móvel, né? Porque ele traz o modelo para o dispositivo também. Então, se a gente pensa isso daquela questão do Embedded Machine Learning, onde você faz o treino em algum local e depois você joga o modelo, aqui é uma visão um pouco diferente, onde eu tenho um modelo pré-treinado e eu vou retreinar dentro do dispositivo. Então, funciona dessa forma. O seu dispositivo vai fazer o download do modelo, vai melhorar esse modelo com os dados do teu telefone, ou seja, já é bem diferente daquela abordagem que a gente estava lidando, né? E vai sumarizar, né, fazer um overview dessas mudanças e vai focar em pequenos updates feitos com os dados locais. Esse update, uma vez que esse update é feito, ele vai ser mandado para a nuvem.
usando comunicação criptografada, onde imediatamente vai se construir uma fusão de dados desse modelo com outros updates para gerar um novo modelo shared. Então você tem um certo grau de aprendizado. Então todos os dados de treino se mantêm no dispositivo e só os updates é que são armazenados na nuvem. Então qual é a grande sacação? Diferente do aprendizado tradicional, eu não tenho um ponto de treino centralizado. Diferente do aprendizado embarcado, eu não sou obrigado a utilizar um modelo que outra pessoa treinou. Então, na verdade, o que eu estou aqui é fazendo um pequeno conjunto de treino, né, e só dando shared updates, de forma que eu mantenho meus dados comigo. Qual é a treta disso? O que vocês imaginam que seja um problema aqui? Eu acredito que o consumo de energia para treinar esse modelo e também armazenar os dados nos dispositivos. Exatamente. Esses são os grandes problemas hoje. Alguns dos dispositivos alguns dos problemas que a gente tem não são só esses, mas isso aí. Mas esses são problemas sérios, né? O aprendizado federado vai permitir que a gente tenha modelos mais inteligentes com menor atraso e menor consumo de energia do que se eu tivesse um modelo completo, enquanto eu vou garantir privacidade. E tem um outro benefício adicional que é imediato, ou seja, tipo assim, o seu celular ele tem o melhor modelo antes de todo mundo, o melhor modelo para ele, né? Então, para fazer isso possível, né? Então assim, aqui está o meu modelo, aqui está a troca com o meu dispositivo e eu vou ter um modelo global que vai ter subredes geradas a partir desse elemento. Ou seja, eu tenho updates locais, esses updates locais mandados para a nuvem geram um novo modelo global. Qual é o problema também? Aqui eu vou precisar, né, de garantir, né, um certo throughput entre os dispositivos, né? E na verdade o que acontece é o seguinte: esses dispositivos aí são muito heterogêneos. Isso também é uma dificuldade que a gente tem. Então, tipo assim, pode ser que um Galaxy S22 rode muito melhor do que meu celularzinho aqui da Xiaomi. Mas não estou falando mal de você não, filho. Gosto muito de você. Mas tudo bem. Então, para fazer esse aprendizado federado possível, que é naturalmente heterogêneo, o Google teve que trabalhar teve que partir de vários pressupostos algorítmicos e técnicos, né? Num sistema típico de aprendizado de máquina, né, principalmente numa DNN, a gente vai estar usando o SGD, né, o Stochastic Gradient Descendant, que vai rodar num dataset grande, particionado homogeneamente por vários servidores na nuvem. E isso vai requerer, tipo assim, baixa latência, ou seja, pouco atraso e alto throughput. Mas no aprendizado federado, o dado vai estar aberto em milhões de dispositivos, né? E de forma totalmente diferenciada. Então, esses dispositivos vão ter uma latência muito mais alta, se eu pensar em AT, um throughput menor, e eles vão estar disponíveis de forma intermitente, né? Então, essa limitação, né, vai fazer com que a gente tenha que os algoritmos de aprendizado de máquina, e um deles é o chamado Federated Averaging, né? Ou seja, que nada mais é do que uma média móvel dos pesos, possa treinar Deep Neural Networks com 100 vezes menos comunicação. Só que isso ainda não é bom bastante, porque às vezes esses dispositivos, como eu falei para vocês, se você pensar que o Arduino tem 2K de RAM e um Galaxy S22 tem 16 GB, a gente não está falando da casa do milhar, né? A gente está falando da casa do milhão. Então, assim, ainda a gente não está nesse ponto da tecnologia onde permite que a gente vá lidar com isso de forma tranquila. Então a ideia é que usar os processadores que estão ficando cada vez mais poderosos naturalmente, né? Se você pensa no Raspberry Pi, se você pensa em celulares, se você pensa naquele Arduino Nano 33 BLE Sense, né? Se você está pensando nesses caras, né? Tipo assim, eles têm cada vez mais poder de processamento. Então a ideia é poder me valer é a mesma ideia da fusão de dados, de eu poder me valer desse poder de processamento para
né, fazer alguns pequenos passos do gradiente. Como ele vai ter poucas iterações, mas de update de alta qualidade, na verdade o que eu estou fazendo são pequenas melhorias do modelo. Então o upload dessas pequenas melhorias podem ser muito mais lentos do que o que eu baixar o modelo inteiro, né? E aí eu vou conseguir trabalhar, tá? Enquanto, né, assim, a gente normalmente está falando de Deep Neural Networks, existem também algoritmos para modelos convexos, né, modelos espaciais, como, por exemplo, árvores de decisão. Então, na verdade, isso é um processo que já está surgindo já há algum tempo. Então, essa abordagem, né, descentralizada em edge devices, né, em dispositivos de ponta, que é o que a gente está querendo fazer, nesses dispositivos de ponta, não é só isso, a gente vai querer trabalhar. Então, qual foi a vantagem adicional? Essa questão da segurança. Né? Então, o grande objetivo aqui é que cada participante consiga se beneficiar de um maior conjunto de dados do que ele próprio conseguiria ter. Só que sem abrir mão do quê? Sem abrir mão da privacidade da sua própria informação. Nota, todo esse dado aqui é criptografado. E aí a gente vai ter algumas categorias, né? Que uma delas é o Horizontal Federated Learning, né? Ou aprendizado federado horizontal. O que esse aprendizado federado horizontal quer dizer? Né? Ele é introduzido em cenários em que os conjuntos de dados eles compartilham o mesmo conjunto de features, né? Mas tem samples diferentes. Por exemplo, dois bancos podem ter diferentes grupos de usuários, né, das suas respectivas regiões e uma pequena interseção que é muito pequena, né? Mas como o negócio é muito similar, os feature space são os mesmos. Então, se você pensa do ponto de vista de fusão de dados, eu estou pegando dados de uma mesma fonte. Isso aqui é uma fusão cooperativa. Uma fusão complementar, diversas fontes somando um mesmo cenário. O outro exemplo é o Vertical Federated Learning. O que é o Vertical Federated Learning? É o caso da fusão complementar. Né? No Vertical Federated Learning é aplicável no caso que eu tenho dois datasets que compartilham o mesmo espaço, né? Como se eu tivesse aplicações diferentes, mas o feature space é diferente. Como, por exemplo, né? Imagina que eu tenho duas companhias na mesma cidade, uma é um banco e a outra é um e-commerce. Os usuários são os mesmos, ou seja, as fontes de dados são as mesmas, mas eles têm regras diferentes. Né? Então, se você pensa naquele cenário multi-aplicação de IoT que a gente vinha discutindo ao longo dos últimos anos, né? Das últimas aulas, desse cenário onde eu tenho quantidades massivas, o próximo passo da fusão de dados é essa questão do aprendizado federado. É de para onde a gente está indo. É isso que a gente está querendo lidar. Né? Então, essas são técnicas, né, que a gente começa a ver surgindo e levam aquela questão do Data Fusion para um outro patamar. E isso é muito interessante, isso é muito poderoso, isso é muito bacana. Isso tem várias aplicações muito interessantes que a gente quer trabalhar. Então, a ideia aqui é que essa arquitetura aqui eu tenha um modelo federado, onde eu tenho um conjunto de usuários e um conjunto de pesos de cada um desses usuários, ou seja, eu não tenho peso só dos inputs. Eu tenho aqui um modelo de treino qualquer. Aqui eu tenho, por exemplo, o banco e aqui uma companhia aérea que tem os mesmos conjuntos de usuários. Não tem troca de dados entre esses caras aqui. Mas eu tenho troca de dados de modelo. Então aqui, eu posso tentar alinhar o que eu estou coletando desses caras. Por exemplo, transações financeiras. E trabalhar nessa direção. Poxa, agora vocês podem pensar o seguinte, pensa no caso do incêndio, pensa no caso do controle de temperatura. No caso do incêndio e controle de temperatura, ele é uma variável vertical ou horizontal? Pode repetir o exemplo? No caso daquelas aplicações que a gente fala, de controle de temperatura e de controle de
de incêndio, né, de detecção de incêndio, são exemplos de arquiteturas verticais ou horizontais? Eu acho que seria vertical. Perfeito, é uma arquitetura vertical, né? Justamente por causa desse tipo. Então a ideia aqui é que eu tenha dados que venham de fontes diferentes, que eu troque esses elementos, né, entre eles, como o colaborador C, por exemplo, sendo o Google, onde eu vou trocar public keys, ou seja, esses dados eles têm que ter uma natureza de criptografia, né? Não tem jeito, não tem como fugir disso. Né? Eles vão trocar resultados intermediários, eles podem trocar, se eu estou, por exemplo, numa arquitetura horizontal, faz sentido, computar novos gradientes descendentes e mandar para o colaborador, que é o cara que vai fazer o update dos modelos. Então, assim, eu tenho um primeiro nível de update local em cada um deles e um outro nível de update global. Então, eu tenho que ser criptografado ou cifrado, como vocês preferirem, uma vez que grupos de duas aplicações distintas, eles não são os mesmos, então eu posso não querer trocar. Então o sistema vai usar um ID, né, baseado em criptografia, né, para confirmar, né, para garantir a integridade, a privacidade, a confidencialidade dos dados, né. Esse modelo ele é criptografado também, então depois de determinar quem são essas entidades comuns, né, que vão estar trocando os dados, eu vou justamente através desse sistema de criptografia de associação. Então o colaborador vai ter que criar esses pares de criptografia. Esses caras, uma vez que eles estão autenticados, eles podem trocar entre eles. Ou seja, nota que quando isso é horizontal, isso é mais complicado, porque agora eu tenho entes trocando entre si. Tá? E aí sim eu vou poder fazer o update dos modelos. Né? E isso é para onde as coisas estão indo, é para onde a gente está trabalhando. Então, tem eu vou passar para vocês aqui uns papers que eu fiquei ao longo dos últimos meses, né, coletando, que são trabalhos que eu acho que são muito importantes da literatura para quem está trabalhando com Federated Learning e IoT, né? Tem uns aqui que, tipo assim, são uns trabalhos... A galera é meio escrota e não... E você vai ver aqui, para uso pessoal. E a minha vontade é assim, meu irmão, vai catar coquinho. Tá gravando, a gente não pode falar as outras coisas, né? Na verdade até pode, mas assim, é feio, né? Então, essa questão da privacidade ela é muito importante, tá? Esses protocolos assim, do TensorFlow, eles levam isso muito em consideração. E eu queria mostrar para vocês um exemplinho, tá? Logo depois de eu terminar de falar isso aqui. Que é o seguinte, dentro de um dos servers que eu passei para vocês, tinha essa abordagem aqui, que mostrava o seguinte, quais são as técnicas, como é que a gente pode tentar dividir hoje, isso aqui é uma taxonomia sobre sistemas Federated Learning. Se a gente pensa sobre particionamento, eu vou ter entidades horizontais, verticais e híbridas, né, que vão ter esses dois tipos de trabalho. Sobre os modelos de Machine Learning, eu vou ter modelos lineares, modelos de clusterização e modelos de decisão. Tá? Sobre os modelos de federação, eu posso ter federação através de dispositivos ou através de silos, ou seja, entidades, mecanismos de privacidade diferenciais, randomizados ou criptográficos, que são os mais comuns,
e encorajamentos, né, que eu tenho ou regulações ou incentivos, que são abordagens de trabalho. Esse aprendizado ele pode ter um certo grau de transferência entre eles, né, onde cada modelo pode aprender num dispositivo, ou na verdade a gente pode trabalhar esse modelo através de critérios de clusterização. O que é isso? Eu tenho um cara centralizado que vai centralizar os pesos de um determinado cluster, e só nesse cara que eu tenho a transferência real. Então, na verdade, isso vai fazer com que eu possa economizar energia, que era uma das coisas que, por exemplo, o Gabriel falou, que era um problema. E realmente é. Então, na verdade, eu tenho uma entidade central que ela que aprende em relação aos dados de todo mundo e ela faz um update local. Então, na verdade, eu estou criando aqui uma abordagem hierarquizada desse aprendizado. E isso, só que o que acontece? O que é interessante? O papel desse cluster aqui, ele roda. Então, esse líder de cluster, né, esse cara, ele roda para economizar energia. Então, em cada momento, quem clusterizou que tem. E quem é que vai fazer esse tipo de abordagem? O candango, eu vou clusterizar os caras por aplicação. Ou seja, imagina que eu estou pegando mais uma vez galera que está medindo temperatura para incêndio e para controle de ar-condicionado. Cara, eu vou clusterizar pelos caras que têm sensores de temperatura. E só esses vão tratar essa aplicação específica. Então eu vou seccionar a minha rede de acordo com o que é importante para mim. Tá? E aí eu posso justamente aprender não só com o modelo, mas também com meus pares, trocar com um monte de gente ao mesmo tempo. E essas são as formas que a gente tem aprendido e trocado dentro desse cenário. E aqui, né, essa comunicação dentro do modelo, ela pode ser síncrona ou assíncrona. A assíncrona, eu faço o update periodicamente, eu coleto os dados das minhas aplicações periodicamente, e ela pode ser assíncrona, né? Quando, na verdade, né, eu vou receber somente quando tem mudança do sistema. Só que aí, tipo, tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem da sincronicidade é que ela é muito a capacidade de predição do que vai acontecer é muito alta. Quando eu não tenho um modelo síncrono, quando eu tenho um modelo assíncrono, né, eu não sei exatamente quando é que meu modelo vai ficar melhor. Então, assim, eu posso estar no meio de uma operação e ser obrigado a parar, eu já não tenho mais esse elemento de decisão que eu tinha anteriormente. Em IoT puro, né? Aí que moram as minhas dores. Então vamos lá, deixa eu respirar fundo aqui. Que agora que o bicho vai pegar aqui pro meu lado. Então, eu tenho memória limitada e problemas com banda, né? E com problemas com energia. Ou seja, eu sei que isso é um problema tradicional. Se eu imaginar, por exemplo, teve uma implementação em 2019. Isso aqui, gente, que eu estou falando, foi cunhado em 2016. Ou seja, eu já era doutor quando isso aqui surgiu. O TensorFlow Federated, ele é de 2021. Então, isso que a gente está discutindo aqui, galera, é do ano passado, tá? Então, algumas das coisas que eu vou falar aqui têm acontecido nos últimos anos. Tem uma técnica que é chamada de Adaptive Offloading, que é uma técnica que veio, né, que veio justamente do aprendizado de máquina, né? Não do aprendizado de máquina federado, que diz o seguinte, né? Que se eu chego a um determinado grau de acurácia, eu paro de fazer o avanço dessa técnica, tá? Eu passo simplesmente a fazer testes com dados tradicionais.
né? Eu mantenho a minha técnica funcionando. Ou então eu tenho um ensemble de técnicas, né? Eu tenho, por exemplo, técnicas estatísticas tradicionais, e se eu só vou usar a DNN quando, na verdade, depois do treino, eu ver que ela tem um desempenho melhor. Ou seja, na verdade, eu tenho um critério de parada que é baseado na minha acurácia, do que a gente chama de uma acurácia aceitável, né? Então, na verdade, eu tenho problemas com memória, eu tenho problemas com banda, eu tenho problemas com energia, e esses caras estão surgindo aí, a gente não tem o que fazer em relação a isso. Então, a gente tem que lidar com essas questões mesmo e não tem o que fazer, né? Comunicação, ela é cara, a gente sabe, eu já falei com isso. Pra vocês terem noção, em 2019, né, dois caras chamados Drace e Branchviller, eles analisaram as limitações de hardware considerando um cliente Raspberry Pi. E olha só, para vocês terem noção, tem uma galera dizendo assim que em termos de hardware, os dispositivos precisam ter pelo menos 2 GB de memória disponível. Galera, 2 GB de memória disponível. Quanto é que tem meu sensor mesmo? Hein? Fala pra mim. Um pouquinho, kbyte. No melhor dia que eu tenho megas. É. No melhor dia eu tô usando um sensor com 1 mega de memória. Então assim, você já começa a falar, cara, isso aí é treta, né? E aí muda também o que a gente entende como aprendizado federado, né? A comunicação é cara, a gente viu que a transferência de tecnologia é muito caro. Então assim, transmitir uma mensagem é algo extremamente caro, então isso tem um certo grau de dificuldade. Em hardware, o hardware é extremamente heterogêneo. Então, por exemplo, por mais que a gente pense o seguinte, por que o Apple M1 ele é uma disrupção tão grande? Hein? Chutem, inventem uma resposta. Porque ele consome pouca energia. Ele consome pouca energia, mantendo um desempenho bastante aceitável. Bastante aceitável é bem escroto, né? Na verdade, o Apple M1 é um animal, né? Mas assim, eu não estou dizendo que ele concorre com o Core 9, entendeu? Mas estou dizendo assim, é uma baita de uma máquina, né? Eu nem gosto de falar bem da Apple não, tá, gente? Odeio falar bem da Apple e da Microsoft, mas, pô, quando os caras mandam bem, eles mandam bem. Então, o Apple M1 realmente é um monstrinho, né? E o VS Code é um amorzinho, né? Mas, tirando isso, eu quero mais que os dois vão se danar. Mas, falando sério, cara, mas qual é a grande dificuldade de fazer software para Apple? Entra nessa questão. Porque o processador é ARM, né? O processador é ARM. Então muda. O que você estava fazendo antes deixa de fazer sentido, entendeu? Porque você tem que recompilar todas as aplicações que você estava fazendo. Por exemplo, a Apple era super fácil instalar Linux no MacBook, né? Eu mesmo fiz. Mas estava rodando Debian no meu MacBook de 10 anos atrás. E assim, todos da linha Core, da linha Intel, super fácil. Quando chega essa linha ARM, isso já fica um pouco mais complicado. Não é que não exista, existem, mas fica mais complicado. Essas são considerações que a gente tem que fazer. E aí, mais do que isso, né? Por exemplo, eu tive um Chromebook que ele tinha um processador Exynos, da Samsung, que é diferente do Apple M1, que é diferente dos processadores de sensores. Ou seja, eu tenho uma quantidade de hardware extremamente heterogênea que trata o processamento da informação de forma muito diferenciada. Então eu tenho que lidar com esse tipo de coisa, né? A gente às vezes está tão lá em cima na cadeia que a gente não vê que esse tipo de coisa existe, né? Um outro problema grave é a eficiência energética de DNN. Ou seja, né, a gente fica criticando blockchain que consome muita energia e tudo, mas os Deep Neural Networks não ficam muito atrás não.
né? Então são usados de forma muito explícita, mas um trabalho de 2018 discutia justamente que tornar esse treinamento local dos dispositivos acabava com as baterias, né? Então, na verdade, aprendizado de máquina que seja eficiente do ponto de vista energético vai ser essencial para poder até quantizar o número de features, ou seja, qual é a quantidade de features que eu vou processar em cada dispositivo, dadas as restrições energéticas. Isso vai levar a gente para um problema de escalonamento, né? Se eu penso naquela comunicação síncrona e assíncrona, o que é ser síncrona e assíncrona, eu tenho que escalonar esses jobs entre os dispositivos. Se eu estou pensando que o meu celular é um thin client, né, bem limitado, não é ideal que o escalonamento vá, tipo assim, jogar frequentemente, né, esse treino para o cara. A gente sabe que treinar é caro. Então eu tenho que otimizar o máximo, por isso, de elementos para trabalhar. Então, assim, aí entra uma questão chamada freshness dos dados, né? Dados antigos não vão dar pra gente uma variação muito grande do modelo. Então, na verdade, eu tenho que fazer o escalonamento e esse treino só com dados novos. Então, eu tenho que trabalhar uma janela de fusão. Muito, muito interessante, né? Labeling Unlabeled Data, ou seja, você tem aqui um conjunto de dados que você não sabe o que é. Como é que você vai treinar esses caras? A gente sabe que os dados de IoT, eles são muito pouco confiáveis, eles são muito desorganizados e eles são, tipo assim, são problemáticos. Então a gente já roda a fusão de dados, usa aquelas técnicas, né? Só um instantinho. O que eu gosto de dar aula de mestrado é o seguinte: conforme eu vou dando aula de mestrado, minha cabeça vai borbulhando de ideias, de papers, de teses, de coisas para fazer. Então, às vezes eu estou conversando com vocês e aí, bum, brota na minha cabeça, caraca, isso seria uma coisa legal de fazer. E assim, eu acho que esse é um dos motivos assim, que eu mais gosto da aula de mestrado e doutorado, justamente porque tá bombando assim na minha cabeça agora várias paradas que eu gostaria de fazer em termos de aprendizado de máquina. E que é legal, né? Tipo assim, essas coisas têm que surgir mesmo. Acho que é assim que isso evolui, né? E mestrado é para isso, para vocês discutirem esses problemas grandes, né? Então, assim, como é que você começa a fazer aprendizado com algo que você não sabe exatamente o que é? Bizarro, né? Aí você tem essa questão aqui, statistical heterogeneity, ou seja, heterogeneidade estatística. Na verdade, como eu falei, os sensores eles são diferentes, eles coletam em taxas diferentes para aplicações diferentes. Como eu homogeneizo? A gente trabalhou com isso, aqueles modelos de fusão de dados cooperativa, né? Então, talvez essa seja uma das visões. E tem essa questão que são chamados de stragglers, né? O que é um straggler? Então, por exemplo, cada cliente ele é responsável pela geração de um modelo com os seus dados e compartilhar com o servidor depois de um certo período. Um cliente straggler pode ser o cara que falha de compartilhar o modelo dele com o servidor num tempo conveniente. Então, por causa disso, o servidor central precisa esperar até que esse retardatário compartilhe o seu modelo. E, portanto, por eu ter esse Zé Ruela, o treino de todo mundo é atrasado. Uma solução para evitar o retardatário é selecionar clientes competentes. E aí é justamente aquela questão de você ter o líder de cluster, né? Baseado na disponibilidade de recursos. Então, você tem que ter um nível de resource scheduling que é bom o bastante para lidar com esses retardatários. E aí é complicado, né? Porque aí você já coloca, você está assumindo que o teu comportamento ele é hierárquico e rotativo. Então, cara, isso não é trivial, não. Isso não é nem um pouco trivial. Então, a gente tem que reduzir esse communication overhead, a gente tem que quantificar essa diferença estatística, né, entre os dispositivos, reduzir o consumo de energia. Eu pulei o slide. Mapear quem está saindo da rede, né? Lidar com a data injection, né? Ou seja, com um cara que vai tentar manipular o nosso processo de predição, colocando dados errôneos ali dentro, dados gerados de forma maliciosa ou não.
E lidar com essa questão do assíncrono, porque a questão do assíncrono consome energia. Não tem o que fazer. O on-device training, um treinamento dentro do dispositivo, isso é caro e vai continuar sendo. E, gente, eu não estou falando de sensores simples, eu estou falando de sensores gigantes. Um Federated Tiny Machine Learning seria o ideal, só que eu não sei se eu consigo. Hoje tem muitas coisas que eu não digo. E assim, vai ser sempre alguém que vai me levantar e vai dizer: mas Cláudio, daqui a 10 anos os sensores vão ser todos muito poderosos. Sim, daqui a 10 anos, e durante esse tempo a gente chupa dedo. 5G tá aí, galera. Ah, mas já que vai ter 5G, a gente joga tudo pra nuvem. Não funciona assim essa bagaça. Não é bom o bastante. Não é o que a gente quer. Ah, mas aí, tudo bem. Não, não tá tudo bem. Isso não tá legal. A gente, assim, pesquisa para isso, é para encontrar solução de problema. Então tem algumas direções de futuro que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é esse treinamento local. Lidar com esse treinamento local vai ser a grande questão. Como lidar com esse treinamento local e como lidar com esses tipos de dispositivos, né? Como não transformar isso num problema convexo, né? Ou seja, não transformar as questões de perda, né, em questões que não permitam que o algoritmo chegue num ponto de convergência. Adaptar funções de gradiente para funções de gradiente distribuídas. Essa vai ser uma questão, né? Se o cara dorme, como fazer o wake up desse cara? Se o cara está em mobilidade, como garantir que ele está dentro dessa topologia. Então, cara, tem muita coisa em aberto aqui. Tem muita coisa que é difícil de fazer. Tem muita coisa que a gente precisa de gente boa trabalhando, né? E não pode ser só o Cláudio, até porque o Cláudio não é tão bom assim. Então, eu vou aqui só compartilhar com vocês uma implementação. Deixa eu ver o que está aqui. Eu vou passar para vocês o artigo em que o cara faz isso. É um artigo aqui do Towards Data Science, onde o cara usa o algoritmo de Federated Averaging. É uma ótima implementação. Eu estou pegando aqui direto do repositório do cara, vou compartilhar aqui o GitHub dele. E eu vou explicar para vocês essa implementação para vocês terem noção do que o cara está fazendo. Então aqui, né, num primeiro momento, o Candango está simplesmente, né, chamando as bibliotecas. Isso aqui não tem nenhum mistério, né? Ele vai usar a versão do MNIST aqui, então ele vai chamar esse Candango, né? Essa função do load é só para você carregar essas imagens do MNIST, né? Então ele está usando a versão JPEG, vai consistir de 42 mil imagens de dígitos, cada classe separada em folder, guardada em pastas separadas, né? E vai jogar esses dados dentro da memória para ser treinado depois. Ou seja, na verdade isso faz muito sentido. Pensa que você está naquela questão que a gente estava conversando da internet das robotic things, onde você tem um robô, o robô está querendo identificar alguma coisa. Então se eu tenho vários robôs, eu poderia estar pensando, entenda, poxa, o Google é burro. Não, o Google não pensou isso para IoT de sensor. O Google pensou isso para Edge Device. O Google pensou isso para celular, o Google pensou isso para robô. Ele não está querendo o sensor de 2K. O que a gente está fazendo como ciência é dizer o seguinte, cara, mas isso é uma boa abordagem para qualquer coisa. Então a maior parte dos exemplos que vocês vão ver, mesmo do TensorFlow Federated, tem aqui um tutorial que é do próprio Google. Estou jogando aqui para vocês. Esse tutorial é do próprio Google, é bem legal, é do próprio TensorFlow.org, né? Lembrando, né, eu vou mostrar algumas outras abordagens antes de vocês irem embora, alguns outros approaches que a galera tem feito, tem trabalhado, tá? Mas vamos voltar aqui para esse breguié.
E aí eu vou criar o que? Clientes. Né? Esses clientes são quem? São os caras com quem eu vou trabalhar. Numa implementação real de Federated Learning, cada membro vai ter seus próprios dados acoplados em total isolamento. O que a gente tem que ter claro na nossa cabeça, né, é que o objetivo do Federated Learning é mandar modelos para dados e não o contrário. Então o dado está no Edge Device, eu quero mandar um modelo para que você use. Normalmente é o tradicional, o sensor coleta dados e joga para a nuvem. Aqui é o inverso. Então essa criação, esse passo da criação aqui só vai acontecer nos experimentos. Né? Então eu vou aqui, o que o cara vai treinar é 10 conjuntos, um por cliente, e ele vai criar uma função, né, chamada Create Clients para isso, para mapear esses elementos aqui. Né? Esse que ele vai chamar de shards, né? Esses chunks de data que ele vai estar trabalhando. Aqui, nota que nessa linha aqui, Client Names, ele vai criar uma lista de clientes usando o prefixo initials, né? Que logo em seguida, ele vai tentar mapear esses clientes aqui, tá? Vai tentar matar esses clientes, zipar, né, essa informação, e mais pra frente a gente vai ver isso sendo utilizado. E ele vai usar isso, né, quando ele for, né, tentar chamar isso aqui embaixo. Isso aqui está em outro arquivo, calma aí. Aqui, ele cria os clientes aqui embaixo. Então, na verdade, o que ele vai fazer? É bastante, né, um processo de aprendizado de máquina bem tradicional, só que ele vai dividir isso entre esses clientes. E aí ele vai criar um batch data, que tudo que ele faz é para simplesmente lembrar que ele vai criar esses clientes e dividir esses shards entre esses diferentes objetos. Então, na verdade, são os batches de data que vão para os diferentes clientes. E aí ele vai criar uma classe de Perceptron, um simples multilayer Perceptron aqui, uma coisa bem idiota que qualquer imbecil consegue fazer sem maiores problemas. E essa aqui é a forma mais fácil dele fazer isso. Ele cria um método estático e aí entra o seguinte. E aí que vem, né, o que é legal. O resto ele vai gerar 10 vezes, então, tipo assim, tá usando um SGD padrão, tipo, feijão com arroz. Então, isso não tem nada demais. Aí entra isso aqui. Weighting Scaling Factor. O que é esse Weighting Scaling Factor? Aqui que está a magia. Então, tudo que ele fez até esse ponto é usar o TensorFlow da forma mais burra, mais idiota, mais simples que qualquer mongoloide fez. Basicamente, o que normalmente a gente apresenta como exemplo bobo em sala. Né? Tipo assim, para quem nunca viu como é que faz esse tipo de idiotice. Mas o que o cara vai fazer? Então, agora, na verdade, a única coisa que ele fez diferente é o particionamento de dados com a criação de clientes. E aí, o que ele vai querer fazer agora? Ele vai mostrar o que é o Federated Averaging. O que é o Federated Averaging? É o algoritmo mais básico, né? Lembra quando eu falei que o filtro de média móvel era o algoritmo de fusão mais simples que você podia fazer? O Federated Averaging é o algoritmo mais simples que você pode fazer para Federated Learning, né? Que é o ponto, né, desse tutorial que o cara está fazendo. Ele está usando aqui um conjunto de dados trocado particionado horizontalmente. E o que quer dizer um conjunto de dados particionado horizontalmente? Olha a pegadinha para ver se vocês estavam prestando atenção. Pelo que eu me lembro, são tipo dados que apresentam as mesmas entidades e também tem tipo, o formato deles é igual. Perfeito, é isso. São dados iguais, né? Mas que podem servir a aplicações diferentes. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Se eu pegar esses dados e treinar esses dados, independente da aplicação, o modelo provavelmente ele vai fazer sentido. É isso que esse cara está dizendo. É isso que esse candão está dizendo. Cara, isso é muito legal de você pensar. Né? Isso é muito interessante de você pensar. É muito bacana de você pensar esse tipo de coisa. Então, assim, na verdade, tudo isso aqui é uma média móvel desses pesos aqui diferentes. Você está dizendo, olha, eu vou treinar aqui esses pesos diferentes, isso vai me dar uma resposta melhor. E você fala, cara, que coisa bacana. Né? Bacana, né?
Eu tô muito sessão da tarde porque tá gravando, né, gente? Nossa senhora. Mas tudo bem. Então, na verdade, o que ele tá fazendo é fazendo aqui uma média desses pesos que ele vai trocar entre os clientes. Então, na verdade, de um lado, ele vai estar estimando os pesos de cada cliente dado o treinamento e os dados loss value e assim. E por outro lado, ele está botando cada um desses parâmetros de acordo com a importância do cliente. Então aqui eu tenho aqui geração de pesos e aqui o peso pelo cliente. Cara, e aí eu vou ter essa função aqui, sum scaled weights, que é justamente o update que eu faço. Então, cada sensor vê os seus próprios pesos, depois eu pego esses pesos e jogo lá e faço um update. Isso aqui é uma simulação, tá, gente? Isso aqui não é algo do mundo real. Essas funções estariam colocadas de forma distribuída dentro de outros sensores, tá? E aí depois ele testa o modelo, usando o modelo de cross entropy para não ter problema. Então, o weight scaling factor vai calcular a proporção de clientes, né, treinando esses dados, né, ou seja, como é que eu vou padronizar esse cliente. O scale model weights vai escalar esses pesos baseado no valor de escala, e o sum scale de weights é a soma desses candangos aqui. E aí vai vir o model training, que vai estar no outro arquivo que a gente mostrou, que é esse implementation aqui. Que vai chamar aquela classe de multilayer perceptor, vai treinar. Então vai ter dois main loops aqui, né? Um loop global, que é da interação entre os diferentes clientes, né? Os caras estão se treinando as coisas sozinho, né? Tem um terceiro loop implícito, né? Que são os epochs locais que eu vou ter justamente pela instanciação do federated learning, né, de cada um deles. Então você vai ver que nesse modelo do MNIST ele vai começar a criar com 784 porque as imagens são 28 por 28 e as classes finais são 10. Né? Então aqui, se você voltar no Simple MLP que o cara fez lá, tudo que ele fez foi o conjunto mais bunda desse problema. O problema do MNIST está mais resolvido do que andar para frente, entendeu? Já fizemos 300 milhões de implementação, já mostrou que funciona. Então, assim, o cara não fez nada demais. Ele pegou esse negócio aqui e trabalhou. Só que se a gente olhar, né, para cada cliente, né, ele vai criar um novo modelo de objetos que vai ser compilado e inicializado, né, que vai estar nessas linhas aqui. É isso aqui, tá? Ele está inicializando para cada um desses candangos aqui. Na verdade, vai até aqui. E depois ele vai testar, vai separar. Depois ele vai logo em seguida juntar esses elementos para fazer o scale. E uma vez que ele vai fazer, e aqui ele vai fazer o update global desses elementos. E uma vez que ele faz isso aqui, ele vai testar esse candango daqui. Então, na verdade, assim, Cláudio, mas se eu rodar isso aqui, eu vou ver que a acurácia disso não é melhor do que o que eu já tinha. Pô, não é mesmo não. Não é mesmo não. Cláudio, mas se não é melhor do que o que eu já tinha, o que eu ganho? Cada um desses caras vai estar tendo um ganho similar. Então, assim, e esse problema é um problema muito simples, então o seu ganho não é muito grande. O teu ganho não é muito grande. Então, assim, tem muita coisa legal que está acontecendo, assim, só que é fácil de vocês fazerem, vocês podem testar. Uma coisa que eu recomendo a vocês é pega esse problema aqui e ao invés de você usar nesse dado do MNIST, que é o dado mais idiota e mongoloide do universo, pega um dataset de IoT. Tem um dataset muito legal, que é o Intel Dataset Sensor, que é de 2004. É o Intel Lab Data. Esse dataset aqui eu vou botar aqui para vocês. Pega esse modelo aqui, são 34 MB, e põe esse negócio para jogo. Coleta isso aqui, vê dados de temperatura, dá uma olhada aqui nesses dados. Aqui faz isso por Molt. O cara coletou isso usando TinyOS. É um dos datasets mais maravilhosos que a gente tem.
Então, assim, é um começo, entendeu? De modelo para vocês treinarem. Esse dataset que eu coloquei aqui embaixo. Então, né, é muito legal de vocês verem, tá? Isso aqui. Se eu parar aqui esse compartilhamento e for para aqui, por exemplo, do Google, você vê que até o Google erra as próprias coisas que faz. Olha só, o TFF é de 2020, né? Então, na verdade, você chama o TFF como o quê? O que ele faz? O que o cara fez lá na mão, o TFF aqui do TensorFlow, sabe o que ele é? Ele é um decorador, um decorator. Então, na verdade, ele vai fazer esse negócio rodar e ele vai aqui fazer a mesma coisa, só que com o problema do MNIST. Né? Justamente, então, por que eu botei essas duas implementações para vocês? Porque agora vocês podem comparar. Então, ele faz o seguinte, faz o mesmo problema, ele vai fazer um pré-processamento e ele repete clientes por época. Então, assim, ele tem um número de clientes que ele vai ter por batch, um tamanho de cliente, um problema no tamanho de datasite e jogar esses modelos para cada um. Então, na verdade, você transforma o teu problema num único problema igual. Então, por exemplo, esse Federated Averaging também está pronto para vocês darem uma olhada. Então, variações do Federated Averaging, né, vão ser bem-vindas, testes novos, né? Então, assim, esses annotations, né, eles também não são exatamente, né, difíceis de trabalhar. Então, na verdade, tem uma série de novas técnicas, né, a serem colocadas. Então, assim, dá uma olhada no exemplo, dá uma trabalhada. E se você não gosta do menino Google, por algum motivo que seja, tem outras técnicas aqui, né? Tem outros meninos que estão surgindo, outras brincadeiras, como, por exemplo, o Flower. O Flower, ele é um framework para Deep Learning que a galera diz que é ele encapsula os problemas para serem feitos de forma super interessante, super simples de trabalhar, né? Não sei se considero, né? Mas tá ok. Tem a própria implementação do PyTorch, que é o PySift. Que é como a gente faz aprendizado federado, tá? Também é bem legal. Tem a biblioteca da IBM, o Federated Learning Lib, que é a biblioteca mais para realmente aplicações, né, de ambiente empresarial. Também é muito legal. Também é com Python, né, porque tudo é com Python. Mas ele realmente também não pensa nem um pouco para sensor e é que é mais gulosa em termos de energia. O próprio TensorFlow Federated, o GitHub dele está aqui para quem quiser fazer alguma modificação. E estão surgindo cada vez mais coisas. Tem alguns materiais bem legais para quem quiser trabalhar. Tem um repositório que é o Awesome Federated Learning, que ele junta links recentes sobre trends em aprendizados, papers recentes da literatura, né, e de onde estão vindo esses papers. Então tem uma galera aí trabalhando bastante com esses recursos, tá? Uma galera que vem aí forte. Tem também esse outro repositório, que são de recursos com papers das conferências, né? Também trabalhando só com essa questão do Federated Machine Learning. Ou seja, tem uma galera trabalhando bastante
e as top conferências, como sempre, é o Neurips, CMLR, e os materiais aqui desses papers estão aqui prontos para vocês darem uma olhada, como o código, as páginas e os vídeos das implementações. E vocês veem galera da NVIDIA, do Google, trabalhando bastante com isso e buscando fazer umas coisas bem legais dentro dos frameworks que a gente tem. É onde eu tenho trabalhado. Eu devo publicar meus primeiros papers com Federated Learning para sensores agora em março, em abril, tá? Das próximas conferências que eu quero trabalhar, e tem sido muito interessante trabalhar dentro desse universo. Tomara que coisas interessantes surjam por aí, mas a gente não sabe, né? Então pesquisa isso, cara. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o Federated Learning, né? Deem uma olhada nos papers, deem uma olhada nos links, né? Na próxima terça-feira eu vou falar para você, vai ser a última aula do curso, né? Eu vou botar o trabalho para vocês esse final de semana. E na próxima aula eu vou falar sobre Long Range Communications, que é uma coisa que eu deixei em aberto. Ou seja, eu vou falar dos padrões LoRa e NB-IoT. São os padrões de Long Range Communication que vão ter muito sucesso. O Sigfox é um padrão que eu vejo que está morrendo, e isso é uma coisa que não é tão legal, né? Ou seja, trabalhar com alguma coisa que está morrendo. Mas é isso. Dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram perguntar, curiosidades. É um tema que eu gosto bastante. Pode falar. Especificamente sobre PyTorch, eu vi que eles têm umas iniciativas na linha de processamento e treinamento distribuído. Mas eles não entram especificamente em Federated Learning, pelo menos não na documentação. PySwift. Era o que eu ia perguntar, existe alguma iniciativa? PySwift, é o PySwift. Mas isso é do PyTorch? É do PyTorch. Não, do PyTorch no seguinte sentido. É a comunidade PyTorch que está dizendo que é a comunidade não, é o time principal do PyTorch, ou é um grupo? É um grupo, não, é um grupo que pegou e fez uma biblioteca em cima. Ah, sim. Ah, legal. E é o que, assim, o Sift é essa galera que está fazendo aqui. Deixa eu ver aqui, no próprio GitHub deles. É dessa galera aqui do Open Minded. Mas não é, tipo assim, se você está dizendo que é oficial do grupo do PyTorch, não. Né? E ele já começa a querer trabalhar, inclusive, com criptografia homomórfica. Mas é o cara que eu acho que, assim, que está ganhando mais notoriedade dentro de quem trabalha com Torch. Legal. Não mais essa. Tem muito paper, galera, assim, muito legal aqui. Quem quiser trabalhar, contribuir, o Google tem deixado a galera contribuir, tá? Tem deixado trabalhar em relação a isso, né? Tem tido coisas, meu Deus, tem tido coisas bem legais em relação a esse tipo de abordagem. Mas é isso, assim. Trabalhar esses algoritmos, assim, propor averages probabilísticos. Tem propostas aqui para trabalhar com esse bridging distribuído, a trabalhar com topologias, né? Cara, então assim, se você quer trabalhar com isso, que é um tema nessa direção, a minha primeira recomendação é ler esses papers que eu dei para vocês, principalmente esses papers que fazem um overview da área. E depois vai nesses repositórios aqui do Awesome Federated Learning e começa a ver o que está dando treta e como é que os caras fizeram essas experimentações aqui. Dá uma olhada no código, dá uma olhada em como as pessoas estão trabalhando, dá uma olhada nas variações desse trabalho, busca, né, dentro da que a galera publicou em 2021. Cara, e é isso. E põe isso para jogo, que tem muita coisa legal para vocês trabalharem. Pessoal, esses foram meus 20 centavos para vocês.
agradeço mais uma vez pela presença. Se algum de vocês não vier na próxima aula, eu vou super entender. Foi um prazer dar esse curso para vocês. É muito bom chegar no final. Pode falar. Eu tenho algumas, assim, só uma especificamente sobre a matéria, que é tipo, o trabalho que você falou que vai prestar no final de semana. Isso. Ele vai ser individual ou ele vai ser em dupla? Que nem... Ainda estou decidindo, mas provavelmente é em dupla. Você já tem trabalho bastante. Show de bola. A segunda coisa, eu tava assistindo a aula da terça passada, que eu não tava aqui, mas eu vi que você falou que talvez abra uma disciplina de IoT que seria mais focada na programação em IoT. E eu fiquei curioso, você pretende abrir ela no mestrado, na graduação? Não, só no mestrado. Assim, aqui como eu uso o mestrado do PESC como balizador, ele acaba que é mestrado e graduação, como essa aqui de IoT, que é mestrado e graduação. Mas eu pretendo sim, eu estava conversando com o Guilherme sobre isso, né? Porque provavelmente vai ser tópicos especiais, né? Ao invés de prender uma disciplina, mas vai ser focado muito em desenvolver essas coisas, Federated Learning, Embedded Machine Learning. Claro que vai ter que ter o feijão com arroz de IoT, não tem como fugir, mas aí eu estou decidindo ainda qual é esse feijão com arroz, entendeu? Porque você tem tantas opções, pode falar. Você está pretendendo dar essa disciplina no próximo período do mestrado, que começa no março? Não tenho certeza, porque eu vou ser muito sincero com vocês, eu dei 5 disciplinas esse semestre, então eu estou completamente destruído, com um monte de trabalho de pesquisa atrasado, porque consome tempo, né? Produzir material, grava vídeo, corrigir trabalho, isso toma muito tempo, né? Então, os calendários acadêmicos são muito confusos pra gente, os processos administrativos são difíceis, então assim, eu estou pensando com muito carinho quantas disciplinas eu vou dar. E essa, como seria uma disciplina nova, eu acho que merece um carinho especial, entendeu? E eu até eu acho que assim, é um processo de muitas iterações. Por exemplo, Embedded Machine Learning e Federated Learning é a primeira vez que eu estou colocando numa disciplina de IoT. Então assim, isso muda bastante o que a gente tem pensado Mas aí seria uma disciplina que eu ia ter que fazer ela do zero. E aí eu estou pensando com muito carinho se eu coloco no próximo ou se eu coloco também depois. E é claro, né? Tipo assim, tudo também depende muito da busca, né? Tipo, eu abri, por exemplo, segurança esse período, eu tive baixa procura para segurança. Então assim, já é uma disciplina que não pode... Você abriu isso no mestrado, segurança? Graduação. Graduação? Isso, eu dei segurança esse período. Mas você deu por onde? Porque, por exemplo... Pela NCE. Pela NCE. Acho que você está tendo, entendeu? Tipo, acho que muita gente tinha assim... Por exemplo, assim, a gente fez coisas com Hack the Box, a gente programei uma NFT com a turma, fiz programação de blockchain. Eu vi alguns vídeos, tipo, eu vejo isso inscrito no seu canal. Isso é o curso de segurança. Mas eu achei muito maneiro, mas aí eu fiquei curioso, vocês falaram, assim, já deu, não necessariamente no período, mas assim, eu acho que graduação já sei que nem forçamento que eu tava tendo. A gente pode trabalhar isso, entendeu? Por exemplo, assim, botar, assim, eu estou em contato com o Luigi, né? As disciplinas do NCE a gente pode oferecer, né? E IoT é uma disciplina que originalmente era uma eletiva de graduação. E aí quando eu vim para o PESC, aí eu falei, não, então vou oferecer IoT para o mestrado. E aí ficou nesse híbrido. Mas, por exemplo, graduação, a gente oferece segurança, rede sem fio. É que o Resende já dá redes móveis, né? Então não precisa eu dar rede sem fio aqui. Mas segurança, IoT, são cursos que normalmente eu tenho dado com certa frequência. Programação avançada é um curso que eu tive que pegar e refazer do zero, porque a ementa de programação avançada, digamos que não estava mais tão avançada assim. Então, assim, agora que eu acho... agora que eu hoje, assim, e pessoalmente, Rodrigo, eu não gostei muito dos primeiros cursos de programação avançada que eu dei, não. Agora que eu acho, assim, que eu identifiquei algumas coisas e vou fazer, eu acho que o próximo vai ficar melhor, mas acho que todo curso é isso, né? Você vai melhorando aos bocadinhos. Assim, com certeza seria melhor do que a gente estava antes, porque pelo que a gente estava, tipo, Java pra web, um negócio assim, era meio... tipo assim, isso é muito anos 90, né? Tipo, porra. Sabe, tipo... O que, tipo, eu entendo, claro, tipo assim, eu fiz a primeira versão do seu curso, deu pra, tipo, ver que aí algumas coisas estavam lapidando, mas isso é normal. Eu acho que é bem mais... E ainda mais que me passaram esse curso com assim,
Tipo assim, eu não sabia com 6 meses de antecedência que eu iria dar o curso, entendeu? Então eu soube que algumas semanas, assim, a gente foi improvisando, no meio de Covid, e eu falei, vamos nessa, tipo assim, acho que o objetivo é contribuir, né? Então assim, se tiver uma demanda grande, se vocês perguntarem, tipo assim, surgiu uma demanda desse curso para graduação e para pós, a gente pensa, a gente põe para jogo, entendeu? Isso eu acho que é algo que é... Hã? O pessoal da TCI pra segurança, tipo, eu posso tentar ver. Mas uma parada que seria, tipo, é legal, assim, você deve, não sei, essas coisas da UFRJ são muito chatas, mas, tipo, puxar com um código que seja letivo pro pessoal de ACI, porque, tipo, aí a gente vê quando abre o SIG e tal. Acho que a parte de segurança, eu realmente não sabia que tinha aberto. Realmente, se eu soubesse, ele não, tipo assim, eu dou segurança com muita frequência. Muita frequência. Por exemplo, eu dei Deep Learning nesse período. Tipo assim, segunda e quarta eu tava dando segurança de 1 às 3 e redes para SA de 3 às 5. Na terça e quinta eu dou de 10 a meio-dia IoT, de 1 às 3 linguagem de programação, que é programação orientada a objetos para SA, né, que é controle, e dou de 1 às 5, de 3 às 5 eu tô dando Deep Learning junto com o Daniel Sadok. Então, por exemplo, a gente programa GAN, a gente programa modelos de aprendizado de máquina, a gente fala sobre as técnicas. Ainda não tá legal também não, porque foi a primeira vez que a gente deu esse período. Mas eu trabalho bastante com o Daniel. Provavelmente a gente pode dar isso pro próximo período. E aí é só ver como é que consegue fazer essas equivalências. O que eu fazia, né? Eu sou coordenador das atividades de graduação lá no NCA. Como é que eu fazia com os outros programas? Eu tipo assim, jogava no Facebook, né, quais eram as disciplinas que o NCA ia ministrar no próximo período. É que, tipo assim, vocês deixaram de usar o Facebook, então eu não sei, tipo assim, se vale a pena, por exemplo, colocar no Instagram. Não sei mais por onde fazer essa divulgação, entendeu? Não, agora que eu sei, tipo, eu vou falar com você e perguntar, tipo, quais você vai dar, tipo, na graduação e tal, tá? Porque eu preciso de eletiva também, assim, tipo, eu também entrei no final do curso agora. E eu acho essas eletivas bem maneiras, tipo, assim, de segurança e pra fazer TikTok realmente pra pegar o público mais jovem. Então, gente, assim, eu faço. Vocês estão achando que eu tenho vergonha? Nada, eu faço TikTok. Cara, a gente tá nessa pista pra negócio.